Queria saber um pouquinho sobre o que vocês conversaram e sobre o que vocês estão sentindo, sobre o que foi conversado. Sintam-se à vontade para a gente conversar. Só vou pedir que cada pessoa se reapresente para que a gente relacione mais os nomes à pessoa. E aí você pode colocar a tua opinião à vontade. Pode ser? Bem, ninguém quer começar. Eu sou Maria Helena Sato, da Nestlé, sou gerente de responsabilidade social corporativa. E quando o Luiz nos desafiou a pensar em sustentabilidade, eu tentei sair do ambiente corporativo, do ambiente acadêmico, e pensar em sustentabilidade como uma pessoa agora integrante deste grupo. E eu falei que sustentabilidade é o bem-estar de todos, com equilíbrio entre recursos disponíveis e a continuidade planetária. Eu acho que foi isso que vocês também falaram. Aí, depois ele nos incitou a esse relaxamento. Aí, nesse relaxamento, eu escrevi: sustentabilidade é o seguinte: o rio que passa está limpo. Porque se tem rio, é porque tem natureza. Se ele passa, ele flui, é que ele tem condições ainda no mundo de andar e irrigar terras, e ele está limpo, transmitindo tudo que o meio ambiente recebe do ser humano que está nele. Então, o rio que passa está limpo, para mim, é sustentabilidade. Maravilha, obrigado. Tá ligado o seu? Tá, então. Tá. Pode falar. Meu nome é Maria Beatriz Ortolani, eu trabalho na DPA, que é uma joint venture entre Nestlé e Fonterra. E trabalho hoje na área de serviço ao produtor rural. Iniciei como trainee na empresa e agora estou nessa área que tem muitos trabalhos voltados para o campo, para o produtor rural. E, para mim, sustentabilidade, eu descrevi em algumas poucas palavras, o que veio na cabeça na hora, e acaba sendo um pouco repeteco do que todo mundo falou, que é perpetuar, reciclar, inovar e renovar e compartilhar. Então, seria um ciclo contínuo que justamente traz esse conceito de sustentabilidade econômica, ambiental, comportamental. Eu acho que resume um pouco o que todo mundo falou. Eu sou Patrícia, eu trabalho na TerraCycle, é uma empresa que coleta resíduos difíceis de reciclar e transforma em outros produtos. Eu sou responsável pela parte de gestão de negócios e vou enfatizar tudo que todo mundo falou aqui, que eu acho que é mais ou menos a forma das pessoas pensarem o que é sustentabilidade. Eu pontuei algumas coisas como as relações humanas, pensando nas relações com os seus recursos, pensando a longo prazo, a gente tem que abarcar tanto o ambiental, o econômico e o social. E eu acho que é uma questão de mudança de paradigma, tanto nas relações humanas, das pessoas entre si, como nas relações que a gente tem com os nossos recursos. A partir de uma mudança de paradigma do ser humano, o impacto na natureza e na sociedade, no econômico, é visível. E isso pensando a longo prazo, porque, em termos de negócios, a gente tem que ter empresas que pensem dessa forma para poder ter aí uma continuidade no nosso mundo hoje. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Massotti, sou responsável pela parte de operações da TerraCycle, junto com a Patrícia. Para mim, sustentabilidade é o conceito por trás do binômio entre consumo e recursos, muito do que já foi falado aqui. A razão de existir dessas empresas que estão aqui nessa feira, da Nestlé, da TerraCycle, gira em torno do consumo. A nossa sociedade foi criada para isso, ela está imersa no conceito de consumo, e isso não deve mudar, a tendência é que não mude nos próximos anos, no próximo século que seja. E o que essas empresas começam a perceber é o seguinte: de nada adianta a existência delas, voltada para o consumo, se os recursos não forem pensados. Então, e quando eu digo recurso, não é só a parte de recursos finitos, como petróleo, água e tal, mas os próprios recursos sociais, como a gente falou aqui. A economia gira em torno de recursos materiais, mas da própria sociedade. Então, a preservação de recursos, o trabalho infantil, o trabalho escravo, isso também tem que estar em pauta, não só matérias-primas em si. Vou causar, hein? Pode? É colaborativo? Pode? Chegue e choque. Metade da sala não sabe nem quem... Oi, tudo bem? Meu nome é Elvio Canamaro, eu trabalho na área de responsabilidade social corporativa da Nestlé. E, para não repetir o que já foi muito dito aqui, eu
eu sou um pouco irrequieto com a questão. Assim, eu queria perguntar para vocês uma coisinha antes. Quando vocês se agruparam aí e começaram a discutir o tema, vocês perguntaram o nome um dos outros, assim? Que beleza, temos... Porque uma das questões, essa questão do aspecto humano, acho que é uma questão muito importante que foi levantada aqui, ali no fundo. Como é que é seu nome mesmo? Desculpa. Você. Luísa. Que a Luísa falou entre queremos fazer e não conseguimos fazer, ou o que podemos fazer, e também essa questão do aspecto humano, que ela comentou. Como é que é seu nome? Kátia, que a Kátia falou. O que eu coloquei aqui no papel, uma coisa que tem me atormentado um pouco sobre essa questão, que é exatamente, para mim, a sustentabilidade é uma questão comportamental, é uma competência comportamental. Ela vai um pouco além do instrumental de eu só reciclar ou de eu só ter um consumo consciente, mas é de eu ter um comportamento coerente, consistente. A dificuldade disso, eu acho, e aí abre um pouco para as questões também de greenwashing e de o que fazer, se fazer, falar ou fazer, que vocês comentaram também. É difícil, assim, porque as decisões são totalmente cinzas. A gente não tem claridade das informações. Qual é a melhor decisão? É eu usar o transporte coletivo versus o carro? Sim, mas quanto isso gera de emissão de gases? Talvez, se eu parasse de respirar agora, eu ia gerar menos dióxido de carbono, mas se eu comer carne, eu vou estar promovendo a emissão de metano no ar, que é 25% mais nocivo do que o próprio dióxido de carbono. Difícil, né? Eu também não sei as respostas e tal, mas por isso que eu acho que meio comportamental é uma busca de informação. Copinho de papel ou copinho de plástico? O que é papel reciclado ou papel branco? Eficiência produtiva. Isso, assim, trazendo um pouco até para as questões da empresa, essas questões são difíceis dentro da empresa também. Essa dificuldade que todos nós temos é a gente, individualmente, como pessoa, e a empresa também como corporação, como pessoa jurídica. Bom, muito bem. Eu não sei se eu consigo fazer aqui uma abstração geral do que está, de qual é a grande interrogação aqui do nosso grupo, mas o que eu consigo perceber é que tem alguma coisa a ver com coerência. Coerência entre o que o indivíduo sabe e o que o indivíduo faz, e coerência entre o que uma corporação sabe e o que uma corporação faz, né? Eu acho que você trouxe um ponto super importante à tona, que tem a ver com se nós não temos certeza sobre como fazer esse percurso entre o que sabemos e o que desejamos, como é que a gente se movimenta, né? Queria ouvir um pouquinho também do ponto de vista das grandes marcas que vocês representam, como é que isso está sendo equacionado. E também queria ver um pouquinho como é que você está vivendo isso dentro da grande marca que você representa, né? Porque eu acho que o conflito e a dúvida está disseminado de modo geral, é muito amplo, né? Está todo mundo pesquisando, buscando, tentando entender, né? Afinal de contas, será que a gente consegue compatibilizar de algum modo o que desejamos com o que deve ser feito na empresa, na nossa vida? Como é que isso está surgindo para vocês? Se vocês acharem que é por aí o tema, podemos livremente conversar. Não temos muito tempo, mas temos tempo. Eu posso falar para vocês o seguinte: Nestlé encara essa sustentabilidade com o bem-estar de todo ser humano. No lema da Nestlé, você já encontra uma empresa de saúde, nutrição, saúde e bem-estar. Então, quando ela fala desse bem-estar, já percorre a natureza, o ser humano e toda a nossa, holisticamente, o ser humano. Por outro lado, existe um conceito dentro da Nestlé, que aí, respondendo diretamente a sua pergunta, Luiz, que é criação de valor compartilhado. Quando você cria alguma coisa junto com todos os seus stakeholders, todos aqueles que na sociedade vão ter alguma participação, vão ser afetados por aquilo que você produz, por aquilo que você faz. Você cria junto com eles e você compartilha o valor daquele bem que é produzido, você cria valor compartilhado. Eu vou dar para vocês um exemplo simples, embalagem de produtos. Meses atrás, a Nestlé juntou todos os seus fornecedores de embalagem e falou: olha, a gente quer embalagem verde,
para produtos com determinadas características, refrigerados ou não, deu toda a especificação, e nós temos tantos dias para produzir essas embalagens, e vocês podem vir aqui e nos apresentar. Os concorrentes todos se encontraram no mesmo andar da Nestlé, expuseram igual uma feira que está aqui, em ponto pequeno, tinha cada um com seu stand, apresentando suas iniciativas, e daí saíram várias ideias criativas, inovadoras, para esses produtos que a Nestlé estava fazendo. Então, ela compartilhou com seus fornecedores o jeito de fazer. Isso levou à redução de custos, porque estava nas especificações, havia determinadas especificações técnicas bastante extensas, e resultou num produto que também trouxe resultado para a Nestlé, para o consumidor, para o seu fornecedor, para o trabalhador da Nestlé que está na linha de embalagem, para aquele consumidor distante que foi beneficiado com embalagens que tenham uma duração e determinadas características para chegar até lá. Então, isso é compartilhar valor com a sociedade. É um exemplo que eu falei para vocês, que tem consumidor. Nós temos N exemplos e não há tempo para tudo. Vou passar a palavra para vocês. Até dando continuidade disso que a Maria Helena estava falando, da criação de valor compartilhado, semana passada teve um fórum na Nestlé sobre criação de valor compartilhado. Vou fazer o nosso marketing aqui também, que um projeto da minha área venceu o concurso, né, porque a Nestlé promoveu esse concurso para todas as áreas, para todas as unidades de negócio. E o projeto vencedor foi o Programa de Desenvolvimento de Pecuária Leiteira. A gente chama de PDPL, que é resumir isso, né? Que é uma parceria que a DPA tem com universidades, no caso a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal de Goiás, onde a gente patrocina esse programa, é como se fosse um programa de estágio voltado para estudantes das áreas agrárias, né? Então, zootecnia, veterinária, agronomia, e onde é ofertado um estágio para eles. Esses alunos passam por esse tempo de capacitação, que é uma capacitação, eu falo porque eu sou veterinária e eu não tive essa oportunidade na universidade que eu estudava, não existia o PDPL, e a gente não tem essa vivência na universidade, né? Porque a gente fica muito acadêmica e tal, e o PDPL ele traz mais esse lado prático, né? Então, eu ensinava os estudantes a serem bons técnicos, bons profissionais, voltados para o meio rural, no caso, para a pecuária leiteira. Né? E esses profissionais, eles saem do programa, eles se formam no programa, posso dizer que 100% empregados, porque são muito valorizados por todas as empresas. Né? A DPA vai e capta esses profissionais com as oportunidades existentes. Então, a gente tem sempre profissionais, então, assim, a gente está se desenvolvendo, está compartilhando o valor com a sociedade, as fazendas onde eles fazem as assistência técnica, no caso de Viçosa, a gente nem capta leite na região, então, realmente, é um trabalho mais para o social, onde eles dão assistência, e na Federal de Goiás, já as fazendas assistidas são fazendas fornecedoras da DPA. Então, esse foi um projeto bem bacana, que o de Viçosa já faz 22 anos que existe. Então, tem toda uma cultura, a gente tem muitos ex-PDPLs espalhados por aí, e todo mundo tem muito orgulho desse título.